Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e vou fazer hoje mais um biscoitinho para mostrar para vocês. Sempre uma receita rápida, uma receita fácil e econômica que eu faço aqui na minha casa para o nosso lanche e sempre divido com vocês. Então vamos à receita do nosso biscoito de hoje, um biscoitinho de baunilha, tá pessoal? Tenho aqui 2 ovos, 100 gramas de açúcar, separei 400 gramas de farinha de trigo, vou usar o necessário, 8 gramas de fermento químico instantâneo, é o fermento de bolo, para quem tem dúvidas, um pacotinho de açúcar de baunilha, caso você não encontre o açúcar, pode ser a essência, pode ser o extrato, o que você tiver na sua casa, 100 ml de óleo, o óleo também, de milho, de soja, do algodão, o que você tiver. E uma pitada de sal. E depois vou usar um pouquinho de açúcar cristal para colocar em cima delas. Então é uma receita muito fácil, pessoal. Só colocar os ovos, o açúcar, dou uma leve batida para misturar bem os ovos com o açúcar. Na sequência eu já vou colocar todos os outros ingredientes. E o nosso biscoitinho já vai estar pronto. Lembrando que eu já liguei o forno, pessoal. De tão rápido que é, o meu forno já está ligado para ir aquecendo. Vou colocar o óleo. É o tempo que vocês têm para se inscrever em nosso canal, pessoal. Não percam mais nenhuma receita. Se inscrevam, acionam o sininho, que desta maneira, sempre que a gente postar uma nova receita, vocês receberão uma notificação. Coloquei o açúcar de baunilha, a pitada de sal, que é 1 grama, bem pouquinho, é só para realçar o sabor. E agora o fermento, pessoal. E aí vamos começar colocando a farinha de trigo. A farinha de trigo, conforme eu falei, eu vou colocando aos poucos, porque às vezes, conforme o tamanho dos ovos, a gente vai precisar um pouco mais ou um pouco menos de farinha. 20, 30 gramas, às vezes, é a diferença que dá numa receita. E a mão na massa, pessoal. Vou colocando farinha até que essa massa fique a ponto de espichar ela. Várias pessoas me pediam receitas sem precisar usar a máquina para fazer, pessoas que queriam fazer bolacha, biscoito e que não tinham a máquina. Então, por isso que eu tô fazendo essas receitinhas rápidas. São receitas pequenas, pessoal, porque eu faço bastante, então para não ter excessos, não sobrar, não colocar fora. Mas se a sua família for grande, é só dobrar a receita ou triplicar, que o resultado final vai ser o mesmo, tá? Então vou amassando e já mostro para vocês o ponto da massa. E a nossa massa está pronta. Olha que massa gostosa, pessoal. Macia, mas que não gruda na mão, tá? Agora vamos espichar essa massa. Eu usei toda a farinha, 400 gramas. Vou até pegar mais um pouquinho para poder espichar ela, tá? Então, em torno de 410 gramas você vai precisar para fazer esse biscoitinho. Vamos espichar, cortar e já colocar a assar. Peguem a metade da massa, pessoal. Eu gosto de abrir no meio de 2 sacos plásticos, fica mais fácil para trabalhar. Coloco a metade da massa, cubro com o outro saco plástico e com o rolo a gente vai abrir essa massa. Ou então jogue um pouquinho de farinha na bancada, conforme eu falei primeiro, para ir abrindo ela, mas assim fica bem mais fácil. Então vou abrir e na sequência já cortar os nossos biscoitinhos e colocar a assar. Tem uma assadeira que eu untei ela para estar assando então os nossos biscoitos. Espichei, tirei a borda para ficar retinha. Eu vou cortar com esse cortador, pessoal, mas dá para cortar até com uma faca, tá? E aqui a gente vai cortar ela para fazer os nossos biscoitinhos. Que fique mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou cortando e assim logo nós vamos ter um maravilhoso biscoito, pessoal. E aqui eu vou dar 3 biscoitinhos, ó. Agora um truque, pessoal, para ela ficar bem retinha,
a gente pega com um palito ou mesmo com um garfo e a gente faz alguns furinhos, ó. Que aí ela vai ficar com esse detalhe. Olha que bonito. E ajuda na hora de assar, quando ela vai crescer, ajuda que ela não sobe. Quando a gente fura um biscoito assim, ele mantém essa aparência lisa, tá? Então, além da aparência bonita, ela vai ficar mais retinha na hora de assar. E assim vou colocando na assadeira. E já já vamos levar para o forno. Só fazer os buraquinhos e já já vamos colocar para assar. Aqui a gente tira um a um, ó, tá cortado. E vamos colocando então aqui, deixando um espacinho entre um e outro. Completada a assadeira, deixo um espaço, conforme eu falei, entre uma e outra e vamos levar para assar. Forno aquecido a 180 graus, por uns 8 minutinhos vai estar pronto. E mais uma dica que eu falei primeiro, quem quiser, não é obrigatório, mas é opcional, colocar um pouquinho de açúcar cristal, que ela vai ficar com uma crocância, pessoal, mas não é necessário, isso é um toque a mais, tá? Então, você que não pode com açúcar ou que não gosta, não precisa colocar. Para quem gosta, para quem pode, fica toda a diferença. Aí fica com vocês. Então, esse açúcar vai antes de ir para o forno, tá, pessoal? Enquanto assa a minha primeira assadeira, eu vou continuar fazendo. Então, aqui é bem fácil, pessoal. Primeiro eu mostrei pouquinho, agora eu vou mostrar um pouquinho mais. Ó. É só cortar e furar os nossos biscoitinhos. Ó. Se a massa estiver um pouco pegajosa, coloca mais um pouquinho de farinha de trigo, mas cuida para ela não ficar muito pesada, tá? Muito dura. Procuram fazer do mesmo tamanho e as bordinhas a gente espicha novamente. Então, é muito fácil, pessoal. E aqui é só cortar, ó. Cuidam para cortar bem, às vezes a caretilha não pega até o final, apertam bem, para que depois ela se desgrude um pedacinho do outro. Aqui eu vou passar de novo para ela ficar retinha. E com um palito, a gente fura ela, ó. Faço 3 furinhos, mais 3, e vai ficar com um detalhezinho depois que assar e vai ajudar ela a ficar parelha por igual. Então, daqui a pouquinho já tiro as que estão no forno e coloco essas aqui. 8 minutinhos e os nossos biscoitos estão prontos. Retirar para assar os outros. E olha a nossa produção de hoje pronta. Rende bastante, porque é uma receita pequenininha. E olha que maravilha, pessoal. Aqui fica a gosto de vocês, se vocês querem mais escurinho, mais clarinho, como vocês preferirem. Mas olha que lindos, pessoal. Bem assadinhos. E ele é crocante e ele é macio. Delicioso. Um cheirinho bom de baunilha, que agora é com vocês. Mantenham num pote devidamente fechado após esfriar, que a durabilidade é de até 10 dias. Essa era a minha receita de hoje. O meu muito obrigado a você que nos assistiu. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.